Olá pessoal, tudo bem? Eu, professor Leandro Cordioli, estou aqui com o Conrado para gravar com o professor Luiz Evandro da PUC, que leciona nas áreas de Teologia e Filosofia. Passo para o Conrado a palavra para apresentar o nosso convidado. Aliás, Conrado, acredito que ele tenha sido teu professor na graduação da Filosofia, inclusive. E foi uma experiência espetacular. Primeiro quero cumprimentar o professor Luiz Evandro Hinrichsen, é professor na Pontifícia Universidade Católica da Filosofia e da Teologia, como o professor Leandro Cordioli acabou de mencionar. Foi meu professor exatamente na graduação da filosofia e também participou na minha banca de doutorado. Então, professor, muito obrigado pelo tempo aí que você trouxe para nós aqui, para trocar experiências conosco, enfim, para que nós possamos nos abeberar um pouco dos seus conhecimentos, né? Pelo menos nesse pequeno espaço de tempo. Professor Luiz Evandro, nós estávamos conversando antes sobre, tem sido um tema recorrente nosso, a questão do diálogo. E o professor Leandro Cordioli é um grande conhecedor de Aristóteles e também de Tomás de Aquino, é um estudioso, ele geralmente aplica esses conhecimentos, né? Eu já estou fazendo aqui Especialmente também, da ética, da né? Da ética e política. Ética e política, muito também vinculado à questão das teorias da justiça. Mas nós temos também trabalhado muito com essa questão dialógica, né? Que está dentro toda esta questão, desse tema. E eu pensei aqui, nós estávamos conversando antes, e começar a, talvez um pouquinho, como é que era essa questão dialógica já desde a antiguidade, né? Entre Platão e Aristóteles, depois nós podemos passar um pouco para os medievais, e talvez então, né, alcançar hoje a hermenêutica, primeiro talvez heideggeriana, então depois, né, a hermenêutica filosófica do Hans-Georg Gadamer. Então, vamos começar pela antiguidade. Como é que era essa questão lá? Eles tinham bons diálogos? Como é que funcionava na antiguidade? Bem, o grande inspirador de Platão, Sócrates, acreditava que o diálogo era a ponte que nos levava ao parto dos conceitos, e a partir do parto dos conceitos ao consenso mínimo. Então, a filosofia nasce a partir de uma perspectiva dialógica. O método dialógico, constituído de dois momentos, o momento de destruição dos preconceitos e o momento do parto dos conceitos, e a partir do parto dos conceitos a pessoa descobre em si mesma aquilo que chamaríamos de verdade. Bom, um método que Platão vivenciou na medida que foi discípulo de Sócrates. Mas Platão foi muito além de Sócrates. Poderíamos cronologicamente dizer que os primeiros textos de Platão abordam temas eminentemente socráticos, né? Temas, sobretudo, de caráter moral, ligado à virtude, etc. Se pode ou não ser ensinada, o que é o dever, o caso do Críton, e outros textos análogos. Mas Platão, fundamentalmente, acreditava que o diálogo, efetivamente, permitia desmembrar o todo, eliminar o falso, conservando, né, de fato, como resultado final, aquilo que era verdadeiro. Observando que, nas suas conclusões, nos seus textos, por exemplo, no Político, ou em qualquer diálogo de Platão, nunca há uma resposta definitiva. Sempre permanecem perguntas, né? Mesmo no Banquete, né? Que é um texto extremamente lindo, né? Literário. Platão une, diria eu, a capacidade de especulação filosófica ao mesmo tempo com a capacidade literária. Estética. Estética, né? Exato. Ele tem uma sensibilidade poética. Ao mesmo tempo em que ele denuncia os poetas, né, por transformarem os deuses em entes viciosos, né, sobretudo na República, ele não perdeu essa capacidade de escrever bem, tanto que quem lê Platão, né, de alguma forma
gosta muito da leitura desses textos, né? Nós lemos o Fédon, o Banquete. Esses textos são textos que É, eu, invariavelmente podem ser lidos, inclusive por eu pessoas lhe que não estudam confesso, filosofia. professor, que na minha graduação, fiz graduação em Direito em Sim, 92, e primeiro me passaram textos de Aristóteles, a Política de Aristóteles, não me tá. passaram a Ética Nicômaco, e passaram a República de Platão. E eu abri a Política de Aristóteles e eu me encontrei ali, porque era cheio de respostas. Eu era um jovem de 17 anos, né, professor? Então, eu abri ali, tipo assim, ó, aqui está explicando tudo. E uma das coisas que me maravilhou na Política de Aristóteles é que isso era 92, e a gente tem que cuidar para não se entregar a idade, mas já entregando, né? É jovem. 92, a Constituição era de 88, ou seja, 88, isso. 4 anos de Constituição, talvez nesse meio tempo menos, até 3 anos e pouco, e todo mundo festejando a democracia. E o Aristóteles, logo já no começo da sua política, ali, livro 3, o Aristóteles já coloca, logo no começo da sua política, livro 3, se eu não me engano, né? Ou 4, livro 3, que a democracia dos regimes desviados é o menos pior. E todo mundo dizendo, agora nós chegamos no céu da terra, vamos ser uma democracia, né? Saímos de um regime autoritário. E o Aristóteles botava um freio e dizia, não é bem assim, pessoal. A política dos desviados é o menos pior, né? Então, eu digo, para mim, o jovem curioso em filosofia, ainda construindo uma formação filosófica, uma cultura filosófica, entendendo o que é a filosofia, o Aristóteles ele é um diálogo com o seu leitor, é um diálogo direto, né? Em termos de, se a gente está falando em diálogo, ele apresenta os conceitos, você aceita ou não, refuta ou não consigo mesmo. Ele está conversando contigo que está lendo. O Platão, quando eu peguei aos 17 anos, abri a República, tá bem, não era uma edição muito boa, o papel não era bom, as Sim. páginas você olhava o outro lado, e isso às vezes dificulta a leitura, e se o cara já não está muito afim, já não está entendendo o livro, aquilo já é mais um dificultante. Mas o principal é que aquele negócio de escrever em termos de diálogos e não apresentar as respostas prontas, para mim foi uma dificuldade aos 17 anos. Mas também lhe confesso, depois dos anos 2000, quando eu comecei a me aprofundar na filosofia, eu comecei a entender isso que o senhor está falando. Eu acho que o Platão ele tenta somar a filosofia dele, aos escritos, pelo menos, esotéricos dele, esses três valores transcendentais, né? Que é a verdade, o belo e o bom. E ele tenta transparecer isso nos escritos dele, porque, de fato, você lê o texto do Aristóteles, é um texto muito duro, porque é só respostas. E você lê o texto do Platão, é um diálogo muito mais sofisticado, porque, no mínimo, você tem três personagens, você tem o Sócrates platônico, você não sabe o que é o Sócrates platônico que está falando, o que é a ideia do Platão, o que é a ideia dos adversários e a tua própria ideia. É um convite para você participar diretamente daquele diálogo e refletir. Então, de fato, aí mesmo no começo, aliás, 3 modelos de diálogos no nascimento da filosofia, além desses 2 modelos, ainda o próprio modelo do diálogo socrático que se negava a passar para o texto escrito, porque ele dizia, o texto escrito, as ideias não são capazes de se defender, né? Aí, sim, se você põe no papel, elas ficam ali, cada um, sim, vai interpretar de um, sim, jeito, e eu não vou estar ali para dar a minha interpretação a respeito das minhas ideias, porque o leitor vai receber aquilo de uma maneira diferente, que não é a que eu estou tentando expressar. Então, a filosofia, o diálogo e a filosofia, eles estão unidos umbilicalmente, eu acho, já no nascimento, né? Essa busca da verdade começou, essa busca da verdade através da filosofia, que é assim, um grande passo no Ocidente da humanidade, partiu do diálogo. Tratando-se da República, a pergunta é o que é a justiça. O primeiro livro foi escrito anos anteriores aos demais e, obviamente, ele continua com, digamos, esta pergunta, né, que ele incomoda. Afinal de contas, Atenas mata aquele que foi o mais, digamos, virtuoso de todos os homens, que foi Sócrates, né? Como isso pode acontecer? É claro que a justiça não pode ser, por exemplo, o governo dos mais fortes, né? A justiça
ela não acontece se não ocorrer o consenso. Mas para isso, na República, ele pensa que os filósofos devem ser os governantes. E para tanto, ele vai construindo a República, né, nos seus 10 livros, com temas que se, digamos assim, conectam. No livro quarto, a Antropologia, por exemplo, prepara, sobretudo, né, o livro sexto, que trata da educação. Uma das virtudes fundamentais, que é a justiça, digamos assim, quando tratamos de virtudes, virtus, areté, bom, é preciso dominar as paixões para que o nosso comportamento seja um comportamento ordenado, que nos torne capazes de viver em sociedade. E nessa direção, a temperança, né, é uma virtude do indivíduo, assim como a coragem, Tomás de Aquino chamará de fortaleza, e a virtude principal é a sabedoria prática, né, frônesis em Aristóteles, que Tomás de Aquino chamará justamente de sabedoria prática, que é a sabedoria aplicada à ação. Bom, então os fundamentos da ética aristotélica, que, bom, Aristóteles sistematizará, né, muitas ideias de Platão, no sentido de que Sim. criará disciplinas específicas, tanto que a primeira classificação das disciplinas filosóficas, das ciências de modo geral, nós encontramos no livro da Metafísica, 1 e 2. Sim. Né? Mas, sobretudo, eu diria que no livro quinto, na alegoria do Sol e da Linha, e sobretudo na alegoria da caverna, não chamaria de mito, nós encontramos espaço para debater todas essas coisas. Sim. E no político há uma continuidade, como também nas leis. No político interessante, não mais será o filósofo ou o governante, mas o educador daqueles que governarão a cidade e a polis. Sim, sim. E o que Aristóteles faz, querido Conrado, propriamente, é observar e descrever, né? Sim. Ele é um filósofo analítico. Então, por exemplo, quando lemos que ninguém deve estar acima da lei, que cada povo deve adaptar-se em torno do seu ethos coletivo, né, a constituição de cada povo deve adaptar-se ao ethos daquele povo, bom, são palavras de extrema sabedoria. E mesmo Platão diz, o mais frágil dos regimes, no político, né, e Aristóteles repete, aquele que pode transformar-se em demagogia, etc., ainda é, digamos, o regime no qual temperam-se, né, as diferenças, e isso é a democracia. Sim. Entendida a democracia grega como a participação dos cidadãos, né, dos varões. É uma democracia extremamente restritiva, como a nossa contemporaneamente Sim. também não é tão ampla. Alguém Sim. sempre fica Mas excluído. tem outras Tipo, características. estrangeiros, Isso. sempre alguém vai ficar excluído, né? Isso. O conceito, por mais... A gente tem uma democracia muito mais abrangente. Obviamente, na época, por exemplo, as mulheres ou os menores de idade que estavam sob Claro. supervisão, ou os servos não participavam, ou os estrangeiros não participavam da governança, porque o cidadão é aquele que é capaz de ser governado, mas de governar também, e esse é o caso central de cidadania, e no caso central de cidadania, boa parte da população era excluída, ficava uma minoria no final. Se chamava democracia, mas era uma minoria aqui. Democracia, na verdade, é uma oligarquia, né? É o governo dos demos, né? É o governo dos povos, dos clãs que são fundadores, por Ele exemplo, não, da cidade de essas Atenas. pessoas todas, essas, digamos assim, que ficavam excluídas, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Depois nós temos, assim, até uma coisa interessante, só para reafirmar. O Platão, ele, na verdade, ele te convida a participar do, como tu colocaste. Isso. Tu te sentes incluído naquela mesa, Isso, né? exatamente. É impressionante como ele consegue, desta forma, te fazer estar sentado na roda, né? Mas como é que os medievais leram Platão e Aristóteles? Vamos ver aí. Como é que Pois é, como foram preservados textos de Platão e Aristóteles? Porque conhecemos durante grande tempo, mesmo a época de Agostinho, Agostinho não é medieval, ele pertence ao período tardo-romano, período de decadência, né, do Império Romano. Agostinho conhecia a lógica de Aristóteles, mas não conheceu os grandes textos de Aristóteles, tampouco os grandes diálogos de Platão. Conheceu Plotino e não leu todo Plotino, e produziu o que produziu. Sim. Né? Bom, mas falando em Agostinho, essa é uma nota que é importante ser frisada, porque já no século IV os textos de Platão e Aristóteles haviam sido perdidos. Foram conservados em alguma biblioteca de mosteiro? Foram conservados no Oriente, em Constantinopla? É uma pergunta que devemos fazer. Mas sabemos que os árabes já liam.
Avicena leu a metafísica. E interessante, né? Avicena não entendia a metafísica. Bom, leu Platão. Depois, então, ele lê a metafísica a partir de Platão. Porque Platão tem uma visão místico-religiosa, Sim. natural, uma religião natural, e Aristóteles, obviamente, os 14 livros da metafísica, que foram arbitrariamente reunidos, que tratam de temas fundamentais, que são discutidos até hoje, o que é a ousia, por exemplo, né? Sim. Qual é o objeto da metafísica? Ela é, de fato, um campo. A Aliás, substância. nem existe a palavra metafísica, mas proté-filosofia. A proté-filosofia se transforma em teologia e assim por diante. Bom, os medievais, deixando de lado Santo Agostinho, que valorizou muito o diálogo, seus textos são escritos Sim. sobre a forma de diálogo, influência do Plotino, mas chegando aos séculos XII, XIII, século XII, Pedro Abelardo valoriza muito a dialética, influenciado pelos textos de lógica de Aristóteles. No século XIII, né, o que acontece? Como os árabes já traduziram e interpretaram Aristóteles, sobretudo Averroes, ele chega ao Ocidente. Bom, Tomás de Aquino já lê Aristóteles traduzido do grego para o latim, porque ele não lia em grego. Né? Os franciscanos também leem Aristóteles. Haverá maneiras de receber Aristóteles. Bom, os professores da escola... histórico aí. É? Eu concordo, a história da filosofia narra que Tomás de Aquino não lia grego e lia no latim. Mas é curioso quando você pega os textos em latim do Tomás de Aquino, que ele, às vezes, ele emprega palavras em grego. Então, eu não sei se ele não tinha acesso a cópias bilíngue ou coisa parecida, mas ele não dominava grego, tranquilamente. Não, provavelmente noções por exemplo, fundamentais de grego. epiikeia, que é a epiikeia, que é a equidade, a equitas em latim. Ele, às vezes, emprega também a expressão em grego. E ele, porque é importante, quando tem importância, ele refere a expressão em grego. No caso da epiikeia, ele diz, olha, não é exatamente isso que nós temos hoje, que é a equitas. A epiikeia tem um valor um pouquinho mais abrangente. E uma outra palavra que me chamou a atenção no latim dele, e eu não leio em latim, mas leio textos bilíngues, mas que aí ele cita e discute a palavra em grego, é o acribodicaios, que é o vício da epiikeia. Acribos é minudente, dicaios é justo, então é aquele cara que não consegue abrir mão dos seus direitos, é minudente nos seus direitos no mau sentido. Ele não toma a justiça para o bem, mas ele toma a justiça num sentido egoísta. Tipo assim, ele sabe que ele tem direito pela lei, ele sabe que aquilo é injusto, mas como a lei garante, ele vai exigir até a última gota. Então ali a justiça passa a ser um vício, não uma virtude. E ele usa a expressão em grego, porque não tem um equivalente em latim. Isso, Não, tem algo importantíssimo de ser dito, que todos esses pensadores do século XIII eram, sobretudo, professores, ao mesmo tempo tinham funções pastorais, vida comunitária, não tinham carro nem cavalo, andavam a pé. Verdade. E, ao mesmo tempo, conseguiram, Tomás de Aquino viveu 49 anos, conseguiram produzir o que produziram. Impressionante. E a Suma Teológica é resultado das questões disputadas. Né? Sim. E, claro, Tomás de Aquino organizou e, obviamente, o seu pensamento lá aparece. Quando vemos as teses que são refutadas, a resposta de Tomás de Aquino a uma determinada questão, Tomás de Aquino foi, efetivamente, uma mente brilhante. A Suma Teológica eu consegui adquirir, e aí quando meus alunos perguntam, professor, como é que eu faço para ler a Suma Teológica? Eu digo, primeiro você adquire a estante, depois compra a obra, porque são 9 volumes, você vai ter que ter onde acondicionar. E as questões disputadas, e nas minhas idas a Buenos Aires, comecei a tentar comprar. Acabou o dinheiro antes da... porque são muitos volumes. Né? Mas eles fazem comentários também sobre vários temas de Aristóteles. Sim, a ética de ânima é um deles. A ética, eu diria assim, eu li comentários da ética o autor que dedicou o maior tempo de sua vida e fez uma apresentação da ética aristotélica, num primeiro momento, enquanto apresentação filosófica, num segundo momento, claro, que ele vai discorrer sobre as virtudes teologais, mas permanecendo apenas no âmbito da filosofia, creio eu, foi Aristóteles. Tá? Aristóteles, perdão, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, para Tomás de Aquino, Aristóteles é o filósofo, cita Agostinho, discorda de Agostinho, mas nunca diz diretamente,
e Paulo é o grande teólogo, né? Sim, E claro que tem que entender a estrutura da Suma, né? Que fala sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o caminho de retorno a Deus, mas ele acreditava, isso é louvável, que um ser humano, independentemente de conhecer Jesus Cristo, professar a fé cristã, sim. né, pode encontrar satisfação e uma vida relativamente feliz na presente existência, Sim, né? sim, existe Isso é a muito importante. felicidade perfeita, que aí é só numa existência Isso, transcendental, exatamente. ou a felicidade perfeita, que é na sociedade política. E é uma É, ideia, é porque a gente olha para esses autores medievais, ou pelo menos a gente, não nós, mas o pessoal hoje em dia olha para esses autores medievais com algum preconceito. Mas quando o cara pega e abre, por exemplo, Confissões, ou o isso, Livre-Arbítrio do Agostinho, e tu começa a ler, cara, a cientificidade e o esforço científico. Agora há pouco eu Sim, tive que escrever um paper que sim. eu reabri esses textos. aham, É o Agostinho dizendo assim, Uhum. convidando, como é em diálogo, convidando o interlocutor dele, dizendo assim: cara, independentemente da nossa fé, vamos esquecer a nossa fé, vamos usar a nossa isso, razão Sim. para exatamente. investigar. Por quê? A fé vai corroborar porque é a É, verdade. Se nós chegarmos na verdade, ela vai corroborar, mas vamos usar a nossa razão para tentar entendermos como as coisas são. Então ele se desprende da fé e faz um exercício Sim, filosófico. jamais ainda racional. assim, Não é, Agostinho, não é uma dogmática. Sim, Vamos falar não, porque a é Bíblia diz que. especulativa, Não, né? Já é. começa ali, exato. a filosofia especulativa, né? Não, ainda assim, Santo Agostinho, ele, na medida em que ele aprende a ler a Bíblia a partir de Ambrósio, tem dúvidas sobre a interpretação. Então, De Doutrina Cristiana é um dos primeiros textos onde há orientações para a leitura da Sagrada Escritura, porque não pode haver uma leitura literal, né? Sim, Então, isso é bastante importante. E claro que também, como dizia, há várias interpretações de Aristóteles, né? Tomás de Aquino é uma sim. interpretação crítica. Os professores da escola de artes liberais, que chamamos de filosofia, é mais uma apresentação de Aristóteles. Foram condenados, junto com Tomás, em 1277, Uhum. pelo arcebispo Tempier. Os franciscanos vão fazer uma outra leitura, porque no aristotelismo há um necessitarismo que, às vezes, Tomás de Aquino não se deu conta, mas, digamos assim, o século XIII prepara o Renascimento e prepara a modernidade. Sim, E quando lemos Descartes, sabemos que ele vai a Santo Agostinho, né? sim, sim. Então, Kant conhece e uma Aristóteles. observação Sim. que eu acho muito importante: a periodização da história, quem a fez foi Christoph Keller, que foi um alemão Ah, chamado de Stellarius. Nós usamos essa periodização, mas os medievais não se julgavam medievais. Julgavam-se sobre certamente. ombros de gigantes. Tampouco os antigos se julgavam antigos, não? É. Então, a ideia Eu- do novo modus, do novo método. Assim, por exemplo, Roger Bacon tem uma perspectiva da ciência experimental muito mais integrativa do que aquela que figurará no século XIX. É No- perfeito o que o senhor falou, professor, porque eu- sempre, às vezes, fazem críticas a Aristóteles e a defesa que eu uso é ele não ultrapassava o tempo dele, ele era um homem do tempo dele. Mas, Isto, assim como o senhor acrescenta um outro ponto, né? Ele não só no tempo dele era um homem do tempo dele, como ele estava na crista do tempo dele. Então, é difícil nós, enquanto seres humanos, ultrapassarmos o limite do nosso próprio tempo e da nossa própria exatamente. cultura, Mas né? vê como tinham coisas que estão até hoje aí, essas discussões, questões que foram. Professor Aham. Luiz Evandro, assim, bom, demos uma pequena passagem agora aí pelos medievais, né? Vamos um pouquinho mais adiante, Isso, só para fazer uma referência interessante agora a respeito da hermenêutica, foi mencionado aqui isso, a questão da escritura, a questão da isso, hermenêutica, né, que tem um grande debate foi exatamente a reforma, né? isso, A reformação, né? Que ali, para se poder ter argumentos, ambas as partes tiveram que se munir de grandes especialistas de hermenêutica, né? Porque ali houve uma grande disputa claro. e se diz, inclusive, que a própria Igreja Católica
né, teve que, para poder combater as ideias do Lutero, né, dos reformistas, teve que também se aprimorar Claro. profundamente na argumentação hermenêutica, né, porque houve a grande disputa em relação a isso, né. Então ali começa, eu estou fazendo essa referência da reformação, da reforma, porque ali começa uma nova etapa, né, de leitura do conhecimento como um todo, né. Então, eu acho que nós podemos passar ali talvez um pouquinho pelo século XIX e chegarmos um pouquinho no XX com o Heidegger e depois o Gadamer, talvez, né, e talvez ainda hoje o Heidegger tem escritos sobre mística medieval muito interessantes, né, nos quais ele analisa, por exemplo, né, a palavra e a formação da comunidade. A palavra que convoca e forma a comunidade. Claro, ele lecionava, acho que quando escreveu esses textos, não tenho certeza, mas estava próximo, pelo menos, a uma universidade luterana, né, da Marburgo. Mas, definitivamente, só uma observação. Quando falamos em dogmas, são poucos os dogmas. Sobre as grandes verdades centrais, católicos, luteranos, cristãos concordam. Sim, sim, sim. E muitas vezes nós tomamos aspectos doutrinários como se fossem aspectos dogmáticos. Tem que haver essa separação. Há uma carência hermenêutica quando realizamos tal coisa. E, obviamente, que a reforma luterana, né, permitiu que a Igreja Católica se reestruturasse, sobre o ponto de vista, inclusive, da revalorização. Não que na Igreja Católica a Bíblia não fosse importante, mas Gutenberg ajudou também Lutero, porque com a impressão da Bíblia... o tempo deles foi... Foi exatamente. Foi marcante, né? Porque aí... Tanto que a língua alemã forma-se a partir da tradução para a base do alemão. É o ethos da época, lá, o espírito do tempo, não queria usar a expressão hegeliana, mas é porque soma-se a isso, por exemplo, daqui a pouco, primeiro a impressão, a tradução da Bíblia, mas depois já Hobbes, ele primeiro publicou o Leviatã em latim, depois ele mesmo traduziu o Leviatã para o inglês, para tornar uma obra acessível ao público em geral, né? É interessante, eu tenho até um livro que eu me esqueci agora, sobre a Bíblia inglesa. Eu esqueci quem é o autor, depois eu te passo, Leandro, eu acho que vale a pena mencionar essa obra. É impressionante, assim, toda a história que é discutida, a importância da Bíblia no ambiente anglo-saxão, digamos assim, em inglês, né? E porque inicialmente ninguém podia ler a Bíblia, ela era vedada ao povo, somente aqueles que tinham poder da interpretação que poderiam ler a Bíblia, não podia nem ler a Bíblia, não podia ter a Bíblia em casa e abrir e começar a ler. Então, há grandes disputas em relação a isso, né, com consequências inclusive jurídicas. E depois aquilo vai se tornando com o tempo, né, a partir de muitas disputas, vai havendo então uma popularização, uma democratização. Porque a grande discussão era que, como tu contas, aquela história do dono da lei, né? Pois quem tinha a Bíblia... Sim, tinha a palavra de Deus, ele era dono da palavra de Deus. Era dono da palavra de Deus. Então, como é que uma pessoa... E é o poder, diante de analfabetos. Era o poder, a Bíblia, tudo era argumentado, todos os argumentos tinham que passar pela Bíblia. Né? Eu queria acrescentar e colocar para vocês em forma de pergunta para os dois, tá? Ontem de noite eu dormi ouvindo um podcast que era um pastor luterano discutindo com um pastor católico e ele colocou muito isso que o senhor acabou de colocar, de que assim, nos principais dogmas nós concordamos. Assim, é mais os enfeites que há divergência, mas nos dogmas a gente concorda. Agora, uma das coisas que eles colocaram, que o padre católico respondeu ao pastor luterano, é que era necessária a capacidade hermenêutica para ler a Bíblia. Então, que na época não era disponível para muitos. Então, de fato, a gente olha hoje assim como algo, certamente foi algo revolucionário, mas positivo, a multiplicação, né, pela imprensa, pela prensa da Bíblia traduzida, né, para um idioma, para o idioma falado, não para um idioma reservado para especialistas, certamente a gente vê isso como algo positivo.
Mas, na época, tinha essa outra questão hermenêutica, de fato, de Sim. que nem todos eram capazes de interpretar aquilo que estava sendo dito ali. E isso ia Tirar conclusões possibilitar equivocadas, uma né? cisão da Sim. igreja, uma separação, porque ia surgir uma pluralidade de doutrinas que não iam mais ser unificadas e, no caso, a igreja teria um papel unificador nesse sentido. Não defendendo, eu sou a favor de eu ler as coisas diretamente, mas tem esse outro lado que eu não tinha Mas pensado tem a outro respeito. aspecto. A população era majoritariamente analfabeta, o que Isso. não significa exato. inculta. Sim. Carlos Magno era iletrado, o que não Uhum. significa uma pessoa inculta ou despreparada. Sim, sim. Bom, diferentemente, por exemplo, do século IV, século no qual viveu Santo Agostinho, a maioria das pessoas eram letradas. Sim. Com as invasões bárbaras e o desaparecimento das cidades, até a reconstituição das cidades, obviamente, há um hiato muito grande. E óbvio que os mosteiros acabaram preservando a cultura ocidental, né? Aquilo que chamamos de latinidade. Mas para conseguirmos dar um salto para o século XIX, é óbvio que os estudos bíblicos, a necessidade da exegese, que é parte integrante da hermenêutica, que permite a atualização, uma leitura contemporânea da mensagem bíblica. Mas o que sucede? Bom, temos o grande Descartes, né, que propõe um método para examinar as coisas extensas a partir do modelo máquina. Porque o que Sim. fascinava o Descartes era o relógio. E óbvio que Newton também, né, nos oferece até hoje, Mecanicista, uma visão independentemente da física mecanicista, né? quântica, de fato, né, leis que explicam processos naturais, né? A lei da atração dos corpos, etc. Não sou físico, então não gosto de discutir, ou não Sim. sou, digamos, como Leonardo Boff, que recorre o tempo inteiro à física quântica. Eu não conheço física, não vou Sim. fazê-lo. Sim. Mas o que acontece em termos de método? A consolidação do método, a partir de Francis Bacon, diferentemente de Roger Bacon, presume que as coisas externas podem ser, de alguma forma, né, em certo aspecto, examinadas e transformadas a partir da matemática, né? Ou seja, a essência das coisas pode ser investigadas a partir da experimentação. E uma Sim. experimentação que viola as coisas. Sim. E o Heidegger dirá, respondendo a um professor japonês, né? Acho que é o professor Kojima, se não me engano, o que é a Europa, se está vendo uma desumanização dos seres humanos, e se há uma possibilidade de salvação, ou, digamos, né, de mudança daquilo que nós estamos presentes. Ele vai dizer que entende a Europa como um modo de ser, tal qual, né, o seu professor Edmundo Husserl. Mas onde está presente a Europa, está presente o cálculo, a capacidade de dominação dos recursos da natureza, como se nós não fizéssemos parte, para transformar esses recursos em mercadoria. Tá? Sim. E Perfeito. Heidegger acrescenta, se há salvação, bom, né, enquanto existirem pessoas que perseverarem, né, justamente, e ele faz uma diferenciação entre o pensamento que calcula e o pensamento que medita, Sim. e indagarem pelo sentido das possibilidades abertas pela técnica moderna, esse é um outro tema, e aí já estamos nos aproximando de Gadamer, né? O que acontece? Haverá, obviamente, esperança. Hoje vivemos num mundo no qual somos marcados e influenciados pelas tecnologias, né? E muitas vezes atribuímos às tecnologias poderes de decisão que deveriam ser nossos. Como, por exemplo, a pré-formulação de sentenças, né? Sim. Que já é possível Sim. hoje. Sim. Isso é inadmissível, Foi penso eu. autorizada pelo CNJ, desculpem, foi autorizado o uso de inteligência artificial semana passada ou retrasada, sob supervisão humana, né? Pois é. Até que ponto? Sob supervisão humana, ou seja, você permite que você pode usar, mas você é responsável por aquilo que está sendo colocado ali. Sim. Só que uma observação, não é inteligência, porque é um programa, e tampouco é artificial. Dados, né? Tá? Então, há uma série de equívocos. outro... Acho que nós estamos delegando tarefas que são nossas, né, de fato, a programas que são criados e não sabemos por quais interesses. Né? Tá? Sim. Então, não, e não há contato com o mundo, porque eu estava vendo um outro podcast ontem,
a respeito da inteligência artificial e ele diz que a inteligência artificial funciona que nem uma calculadora. É, Ela não exatamente. sabe calcular, Sim. ela faz Exatamente. aquela operação mecanicamente, mas o resultado daquilo para ela não faz nenhum sentido, que nem para nós que tem uma conexão com o mundo. Então, quando ela sabe ordenar estatisticamente as palavras que são conectadas mediante a alimentação através de dados da internet ou de dados que nós mesmos inserimos. Ela sabe que aquelas palavras são conectadas, Sim. mas ela não faz uma conexão daquelas palavras com o mundo. Sim. Então, por isso que outro dia eu tenho usado... Não tem uma vinculação direta com o mundo... Não tem acesso ao mundo. Acesso ao mundo, né? Ele não confere, não tem assim, a verdade... Até uma ocasião nós conversávamos sobre isso, eu e tu, Luiz, e até tu disseste, não, a gente conversou, não, é que tudo isso pertence ao nosso mundo, nós não pertencemos ao mundo da... Mas eu, em relação a isso, até porque a gente não adiantar muito, eu acho que vale a pena fazer alguns passos assim para trás, não somente do Husserl, né, que discute essa questão seria da Naturwissenschaft, que se diz em alemão, né, que é a ciência da natureza com a Geisteswissenschaft. Isso, né, exato. a ciência ciência do espírito. Né? Essa é a grande discussão que teve no século XIX, né, que essa questão que começa, evidentemente, né, lá pelo século XVI, eu acho que é a grande discussão, a respeito dessa matematização do mundo, né? Tu transforma isso e isso foi se desenvolvendo a partir e isso foi gerando aquilo que nós falávamos de metafísica. Isso, Esta exato. é a metafísica da modernidade, digamos assim. Porque o que acontece, como Descartes dividiu o homem, né, entre... Platão já tinha feito, né, o mundo sensível, o mundo inteligível, mas Descartes ele vai mais além, né? Muito além. Ele vai muito além. Então ele traz a questão metodológica e ali nessa questão metodológica, de uma certa forma, ele vai deixando o homem, porque ele via uma semelhança na estrutura corporal com a mecanicidade. Ele via uma mecanicidade nisso, né? E isso foi se desenvolvendo ao ponto que foi se afastando do homem. Aí é que chega o Husserl, né? É o ceticismo e uma volta para o interior. Exato. O que acontece é que... Nada podemos conhecer o que vai acontecendo? Quando tu matematiza tudo, dentro da estrutura, digamos, social, tu vai precificando o homem também. Porque isso também faz muito parte. Interessante isso. Ele vai... por isso que quando a gente falava em metafísica, era isso, né? Porque assim, o que acontece quando tu separa o homem, o sujeito do objeto? Kant teve uma participação importante nisso também, né? Importante colocar, que acaba colocando a coisa fora. Então tu objetifica o ser humano, tu precifica ele, e esta é que é a grande discussão da hermenêutica e do Gadamer. A metafísica prepara o advento da ciência moderna, que tem seu apogeu no século XIX até meados do século XX, e a ciência moderna transforma-se em técnica. Sim. E a técnica está a serviço propriamente da produção e do consumo. Nós somos meros hoje consumidores. Quem somos? Né? Essa pergunta deveria ser realizada. Eu tenho um problema com a metafísica. E, propriamente, a adoção do método cartesiano-newtoniano, do método positivista, pelas ciências humanas, né, ciências do espírito, etc., acabou produzindo uma rivalidade muito grande entre várias áreas do saber. Só para exemplificar, né? Sim. Havia biólogos como Portman, Galen, que produziram textos e afirmavam, não, o ser humano é isso, né? E aí o que acontece? Há uma contra-resposta que vem com Max Scheler, na posição do homem cosmos, né? O próprio Cassirer, né, que escreveu uma antropologia filosófica, onde trata das estruturas simbólicas, e o Heidegger, em Ser e Tempo, onde ele examina a existência, vai destacando os existenciários. Os existenciários são aquelas, digamos, né, marcas características da existência, e o ser aí no mundo tem no Verstehen, né, digamos, um existenciário que o faz formador de mundo.
e enquanto formador de mundo, né, efetivamente mantém-se no ser via cuidado, via Sorge, né? Uhum. E propriamente o Verstehen, né, não pode reduzir-se a uma simples descrição das coisas, É que era tal a qual discussão no alemão pensada. entre o Verstehen e o Erklärung. Se Erklären. não me falha a memória, é essa que é a discussão, né? Porque quando a visão, desculpe te interromper, Não, só não, um parênteses, absolutamente. sim, só para em relação a essas expressões, né? Porque elas têm um profundo, uma conotação hermenêutica muito importante, porque quando tu estás esclarecendo, né? Tu estás vendo de fora, Uhum. né? E compreender é outro processo. É aquilo que nós falávamos de tu estás inserido dentro do contexto. Sim. Porque assim, ó, a discussão que sai, eu não quero te roubar a palavra, não é Não, isso, tá? É absolutamente. um diálogo, né? Isso Mas é assim, óbvio. ó, o que acontece é que quando tu estás até então, se a preocupação, que era a preocupação das Naturwissenschaft, né, das ciências Naturwissenschaft. da natureza, Isso. de esclarecer, de detalhar, de enfim, e quando tu entra no processo de compreensão, a hermenêutica dá um giro, aí que entra o giro Só hermenêutico. uma observação, depois fala sobre o gênero Tá. hermenêutico, eu acho que É. ingressamos num momento especial dessa nossa rodada de conversa, né? O Emmerich Koret Uhum. faz essa diferenciação entre o Sim, Verstehen e o Verstanden, entre o compreender e o explicar. As isso. ciências tendem a explicar, Isso, essa é e a a expressão. Não, é que vai, é o compreensão fechando. gira em torno Yeah. da, digamos, exploração das camadas de sentido que Uhum. vão, inclusive, justificar as possibilidades da Eu, ciência e da aplicação desses resultados a partir da eu técnica. já tenho um trabalho escrito que eu digo que realmente quem compreendeu é quem consegue explicar. Então Uhum. eu Sim, sim. discordo nesse sentido de separar as duas Sim, coisas, sim. né? Porque parece assim, como trabalho como professor, você entende que você realmente sabe alguma coisa, você realmente compreendeu quando você consegue explicar. Quando Uhum. você não consegue explicar, você começa a Entendo. conhecer Sim. os limites do seu conhecimento. Mas para dar seguimento exatamente onde vocês querem chegar e Uhum. contextualizar, eu queria, desculpe, mas explorar um pouco o senhor, porque eu vi que o senhor tem um conhecimento assim vasto sobre essa questão da filosofia, especificamente da metafísica e da Sim. hermenêutica, e eu tenho um compromisso agora de escrever um paper sobre metafísica até o final do mês, né? E já está Olha, estendido o prazo, né? Aquele prazo que, graças à enchente, ainda estenderam, e graças que eu fiquei isso em Sim. computador, um tempo estenderam, né? Mas, e eu tô com um problema muito sério, porque a palavra metafísica quer dizer várias coisas. O Uhum. cara abre, Tem várias por isso que eu te metafísicas. pergunto, o que você quer dizer com Tem metafísica? várias Porque você abre a metafísicas. metafísica do Aristóteles, Sim, é tem diferente. 4 conceitos diferentes de metafísica isso. na metafísica do Sim, sim, sim. Aristóteles. E aí a metafísica do Platão é outra coisa. Nós estamos falando do Exato. mundo de ideias que separa o Isso. mundo né, físico do mundo das ideias de fato, que Uhum. tem uma existência talvez mais verdadeira do que o nosso mundo de sombras. E aí Uhum. você entra em Aristóteles, é outro conceito, você passa pelo advento do cristianismo, aí você pega os filósofos cristãos e a escolástica, e aí metafísica muitas vezes pode passar a ter um caráter de pós-vida ou de eternidade e começa a ter um sentido religioso ou mágico, Uhum. dependendo do Sim. filósofo. E depois disso que você falou do Descartes, metafísica parece ter algo que é dissociado desse caráter religioso e começa a ver Só Sim. uma um algo observação. um mundo que o Kant chama de numênico, Isso. Uhum. não o Isso. fenomênico, Sim, Fenômeno. sim. né? Ou Uhum. seja, algo que é um fenômeno mental e psicológico, não é mais um fenômeno necessariamente verdadeiro, ou é condições de conhecimento. Sim. Então, e na hermenêutica eu já não tenho mais nem ideia. Só, Como só, é que eu só uma resolvo o observação. meu problema? Tá, não, só uma observação só para Eu, esclarecer. eu, Aproveitando que o no senhor fim, domina toda é que essa eu aqui turma. desviei o curso Não, não, mas eu acho que nós temos que Tá. chegar à hermenêutica. Para Descartes, se eu posso pensar a alma, uma realidade clara e distinta, se ela é imaterial e não tem Sim. partes, se eu posso pensar o corpo como realidade clara e distinta, se ele tem partes, pode ser comparável a uma máquina, bom, acrescentando, né, para além de Descartes. Logo, o corpo existe independentemente da alma, a alma independentemente do corpo. Aham. Como a alma, que é capaz de pensar, governa o corpo via glândula pineal, tanto ordenando anda,
como também recebendo estímulos externos e os decodificando, os interpretando. Claro que, além disso, as ideias inatas. Então, esse corte entre mente e corpo, bom, nós verificamos, né, em Platão, em certo sentido, em Agostinho, que tenta amenizar, né, um dualismo. Em Platão, um dualismo em relação a Descartes mitigado. Em Agostinho, um dualismo que procura ser superado em função das exigências da própria antropologia cristã. Mas em Descartes, que era um cristão, por incrível que pareça, Sim. né, Sim, vemos, de fato, né, essa cisão entre mente e corpo. E ele pensava, né, que o método que ele propunha seria o mesmo para a filosofia, que trataria das coisas da mente, quanto das ciências da natureza, que tratariam das coisas extensas. Não foi o que aconteceu, porque as ciências da natureza desenvolveram-se e a metafísica da mente, né, propriamente, de fato, parou com o próprio Descartes, né? Então, essa unidade do saber que ele procurava, de alguma forma, repropor, ela foi perdida. Mas o que se entende por metafísica no contexto desta, digamos, proposição? Como ligar metafísica à ciência moderna, técnica, isso. Por metafísica entendemos sistemas elaborados, explicativos, nos quais não há espaço, né, para que emerja, de fato, a vida vivida. Há uma distância entre, digamos, o discurso metafísico e o mundo vivido, né? E por isso que, propriamente, já no prefácio de Ser e Tempo, Heidegger pergunta se ainda Heidegger indaga se a pergunta pelo sentido do ser ainda é relevante. Claro que ela é relevante, mas como ela tem que ser proposta? A partir do mundo. Por isso que ele vai estudar, né, a situação primária que antecede todas as coisas que possamos afirmar, que é a nossa relação que temos com as coisas, com as outras pessoas, que é a mundidade. Foi perdendo, é que o Heidegger coloca que, na verdade, o que aconteceu, né? O homem, com toda essa questão da técnica e que começa, né? Galileu Galilei começa já mente concípio, né? Depois vem o Descartes. Sempre tem uma certa desconfiança se o Descartes realmente era tão cristão assim, ou ele tinha um pouco de medo Ele tem a moral provisória. Eu acho que o primeiro preceito é viver dentro da religião que o Senhor Deus me colocou. Então, ele tem, eu não sei, claro, ele tem essa, mas eu sempre fico assim, até onde ele realmente ou tinha um certo medo da repressão. Eu acho que ele é um cristão do jeito dele. Ele é um cristão do jeito dele. Ele é um grande pensador, né? E aí ele colocava em questão a própria religião. Só uma observação, quando se diz cristão, obviamente porque cristão teve uma formação, claro, ele estudou no colégio jesuíta, etc. Jesuíta, quem publicou seus livros foi um frade, foi um mínimo. Mas voltando assim, a questão do Heidegger, eu acho que é importante, né, que o pessoal que se interessa pelo Heidegger, houve com toda essa questão o esquecimento do ser. Essa que é a grande questão heideggeriana, né? Isso. Com o tempo, com todas essas questões, não se foi se tratando do ente e se esqueceu do ser. Então, tudo aquilo que nós trabalhamos, pensamos, ficou na discussão do ente, porque ente é qualquer coisa, um pensamento é um ente, não é só objetos no sentido objetos do mundo, e esses objetos do mundo pode ser pensamentos também, e todo o pensamento passou até a sua, digamos assim, eu vou usar uma palavra, talvez não tão hermenêutica, mas a lógica das coisas acabaram tomando esta dimensão e essa estruturação matemática de tudo, e o homem foi ficando desaparecido nesta montanha de coisas, de entificações. Eu diria não só o homem, né, como também o próprio planeta que nós habitamos. Sim. Tanto que um dos temas recorrentes do Heidegger pós Ser e Tempo, além da questão da linguagem, é o tema de tornar o mundo habitável. Porque o rio já não tem mais o nome do rio, tem o nome da usina que foi construída. Não, mas porque tu esquece o ser. Não, mas é que aí é que está a questão.
Aí eu acho que isso é uma grande link que tu fizeste, Luiz, assim, ó, porque o que acontece hoje? Hoje nós vivemos o resultado que eram as grandes indagações do Heidegger. Porque o que acontece? E do Exatamente. Gadamer também, né? Eu acho que que o Husserl já inaugura também com a discussão das crises das ciências europeias, né? Que era exatamente assim, ó, nós vivemos uma objetificação total de tudo, da natureza, então o homem ele não se vê como sendo natureza, ele esquece que ele é natureza. Nós somos natureza. Sem natureza nós não vivemos. A natureza talvez, né? Olha, até a palavra, até a maneira de pensar já é uma maneira dicotômica, né? Tu fala a natureza. Que nós não havia somos essa natureza. observação, porque os gregos julgavam ser parte do cosmos, os medievais parte da criação. E hoje a natureza parece algo estranho. Não, não só estranho, mas algo que a gente domina, né? Eu acho que o senhor mesmo falou. É um objeto de dominação, né? Está a serviço, né? Ficou de tal forma, exatamente nesta instrumentalização de tudo, né? Da natureza, que nós esquecemos o ser. E quem somos nós? Nós somos natureza, o ser humano é natureza. E traduzindo isso para as questões gadamerianas, né, óbvio que nós carregamos nossos pressupostos, né, poderíamos falar sobre o círculo da compreensão, mas vivemos uma crise anunciada por Gadamer, né, repetidamente, que é a crise do diálogo. Sim, sim. Né, o que é propriamente dialogar? Nós nos isolamos a partir das nossas ferramentas eletrônicas, ou mesmo estando em casa muitas vezes, né, diante das telas. Eu vejo muito perigoso, por exemplo, o acesso que as crianças têm precocemente às telas. Interessante que Portugal, Espanha, Itália, provavelmente a Alemanha também, apesar da existência destes instrumentos, as pessoas leem mais. Quando eu observo, por exemplo, sem demérito para os nossos queridos alunos... Inclusive a Argentina. Sim. Você encontra livrarias... Em cada quadra você encontra uma livraria assim bela, inclusive na Argentina. Eu creio que o Brasil, dos países da América Latina, com, digamos assim, maior relevância, México, Argentina, Uruguai, até poderíamos incluir o Paraguai, é o país no qual menos se lê. Né? E alfabetizar-se não consiste apenas em decodificar letras ou frases, mas compreensão, né? É compreensão. E é uma tristeza o que o senhor está falando, porque nos últimos 5 anos houve aí a falência de 2 grandes editoras, a Saraiva e a Cultura, que entraram em falência porque não conseguiram se manter no mercado nacional, né? Impressionante. Então... Mas, voltando para o tema do diálogo, né? O diálogo é fundamentalmente, claro, tem níveis de diálogo diferentes, o diálogo negocial, o diálogo político, que precisa ser exercido. Não é possível admitir que vivamos polarizados. Sim, sim. A política é o espaço do diálogo também. O espaço eminente. Ou a guerra ou o diálogo. Para chegarmos a acordos possíveis frente, né, a dilemas que precisam ser solucionados para que possamos conviver. Proposta. Há o diálogo pedagógico, que nem sempre acontece, né? Sim. O professor deveria ouvir os alunos. Claro que o professor tem autoridade que resulta da pesquisa, etc., mas tem que ouvir os alunos. E ele aprende nesse processo. Eu posso dizer que tudo que eu construí, creio eu, nasceu muito em sala de aula. Sim, né? Sim. Agora, de fato, né, o diálogo terapêutico passa a ser paradigmático, porque muitas vezes o que recupera a pessoa que busca via terapia? A capacidade de escutar o outro. Dialogar supõe a escuta, supõe enviar-me e acolher o outro. É o trabalho do Conrado. Pelo menos como o fazíamos em tempos idos, né? Sim. Não digo que eram tempos melhores, tempos eu diferentes. Queria fazer uma última pergunta, né? Que eu acho que assim é uma pergunta que diante do nosso tema da hermenêutica é fundamental. Qual é o futuro da hermenêutica? Para onde a hermenêutica, e isso para 2 hermeneutas, né, 2 estudiosos da área, para onde a hermenêutica caminha, né? Da onde viemos, falamos até agora, mas para onde dar vai? minha opinião, é difícil fazer uma e passo para o Conrado encerrar, porque o Conrado recentemente defendeu uma brilhante tese, né, baseada em Gadamer, no qual
trabalhou questões jurídicas, mas foi uma tese eminentemente filosófica, né? Eu diria o seguinte, a filosofia necessariamente é hermenêutica, porque quando lemos Platão, lemos desde o nosso contexto, né? Nós não podemos explicitar todos os pressupostos que carregamos, nem tampouco temos a possibilidade de entender, né, digamos, os diálogos de Platão tal qual, né, Platão pretendeu fossem escritos para os seus destinatários. Platão não escreveu para nós, escreveu para as pessoas do seu tempo. Então, a hermenêutica permite, em primeiro lugar, o hermeneuta não é aquele que interpreta, é aquele que acolhe a mensagem. Nós muitas vezes queremos, antes de acolher, interpretar, né? Isso diz Heidegger, né? O hermeneuta é aquele que acolhe a mensagem. Submeter a mensagem. Melhor do que interpretar, aí no caso o senhor está usando assim, uma coisa é acolher e a outra é submeter, se impor claro que a a mensagem. interpretação é importante, mas ela supõe, num primeiro momento, acolher. Isso vale para os estudos bíblicos. Eu lembro quando fazia teologia na STF, os nossos professores sempre diziam, vocês querem aplicar sem ter entendido, né? Então, é preciso acolher e, obviamente, é necessário interpretar, porque faz parte do processo, inclusive, né, psicológico, racional, acho que é o mental. ouvir também. Exato. Mas, sobretudo, a hermenêutica se traduz na possibilidade de ultrapassarmos conflitos quando há boa vontade, né? A hermenêutica não se reduz a, digamos, né, a simples tentativa de acolhida e interpretação de textos. Ela se revela na vida cotidiana, nas relações, né, familiares, profissionais, né, para tomar uma decisão, etc., ouvir as outras pessoas, mas deveria estar presente nas grandes decisões a respeito das aplicações, por exemplo, né, dos resultados da técnica, os questionamentos que devemos fazer em relação à técnica e ao próprio exercício da vida política, né? Hoje, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos da América, há um respaldo também que ocorreu na Europa. Eu não sei como isso acontece nos países do Oriente. Acho que eles são mais cautelosos, né, do que nós. Nós somos muito precipitados às vezes. Nós que vivemos sobre, digamos, a influência da ocidentalidade. Mas, fundamentalmente, saber ouvir, né, e na medida em saber transigir e saber chegar a acordos. No campo da vida político-partidária, não há outra maneira de nós, por exemplo, nos desenvolvermos civilizatoriamente. E, sobretudo, né, na medida em que vivemos num país no qual necessitamos incluir, olha, centenas de milhares de pessoas, não só ao processo político, ao exercício cidadão, mas ao próprio usufruto, né, dos frutos do próprio trabalho, da riqueza. Somos um país imensamente rico, né? E verificamos que pequenos grupos acabam, de alguma forma, determinando os destinos da nação. Precisamos repensar muito, de fato, a vida política em todas as instâncias, não só a política partidária. E a hermenêutica, de fato, eu acho que não haverá filosofia sem hermenêutica. Então o senhor é tipo um otimista da hermenêutica. Acho que não diria otimista, eu diria que é uma condição sine qua non, para que a filosofia torne-se eficaz, porque fazer uma leitura analítica de Aristóteles ou Platão é muito fácil. Sim. E, de alguma forma, extrair consequências para a vida, né? E eu trabalho também muito com seminaristas que estarão presentes nas suas comunidades, né? Eles têm que ajudar as pessoas a tornarem-se melhores, eles têm que se tornar melhores. São Boaventura dizia, né, por uma filosofia e teologia que nos tornem melhores. E a hermenêutica, na medida em que favorece o encontro entre as pessoas, em todos os níveis, acadêmico, familiar, profissional, convivência na cidade. Quando eu falo vida política em todos os, digamos, né, âmbitos da vida política, ela é necessária. Não podemos ficar dicotomizados como nós vivemos. Sim. Eu diria assim, eu espero que a hermenêutica possa ajudar. Não sei se ajudará. Sim, entendi. Né? Mas a história, né, de fato, nos revela que momentos mais críticos são superados, né? Tantos momentos foram superados, né? É verdade. E mesmo na história da igreja, diante das crises, falamos ainda há pouco da reforma, né? Eu acho que é possível ir além. Mas é preciso também, antes de qualquer coisa, acho eu, né, a decisão ética de querer
dialogar, acolher o outro, de querer o bem comum, né? De vencer, digamos, aquelas amarras que me restringem a um mundo tão privado que acaba gerando frustrações. Ontem conversava com uma colega psicóloga e ela enunciou que mais que problemas ligados a neuroses e outros tipos de patologias, as pessoas hoje vivem um vazio tão grande, né, que de fato as entristece e que as leva a procurar terapia. Vivemos numa verdade. sociedade na qual o vazio é muito Esse é um grande. tema para a gente conversar um outro momento, porque eu Um, acho que isso é eu uma acho que grande... abriu um espaço Abre um aí. espaço porque o que tu acabaste de dizer é o que hoje explica, em absoluto, não há qualquer espécie de justificação, mas de explicação, pelo menos parcial ou de parte, do problema das drogas. Esta está muito vinculada a esta questão. Creio que sim. Professor, uma última palavra para encerrar, Tá. para o pessoal que está nos acompanhando. O senhor pode falar conosco ou com a câmera, essa que está na nossa Sim. frente, né? Uma última palavra para a gente poder encerrar o nosso programa. Tá. Bom, eu gostaria de passar para o Conrado, que diga alguma coisa também. Eu vou passar para ele já, mas o senhor teria uma última palavra? Eu acredito nos seres humanos, né? Na capacidade que nós temos, diante de todas as pressões que sofremos, econômicas, estruturais, políticas, de vencermos os desafios. E a história assim nos tem revelado, né? Já que falamos em história da igreja, eu venho de uma formação franciscana. Francisco de Assis, com sua humildade, sem muito dizer, sem muita pretensão, realizou já uma reforma no século XIII. Sim. Né? Então, é óbvio que nós, como seres humanos, temos que também ter uma postura diferente frente às outras pessoas, frente a nós mesmos. A coragem de conhecer-se, a coragem de explorar-se, a coragem de abrir-se ao outro, né? É claro que o diálogo confidencial nós o realizamos com pessoas, né, que são muito amigas, mas retornar à prática de ouvir o outro, né? Viver numa sociedade menos estamental e mais colaborativa, né? Nesse sentido, propriamente, né, há um conceito importante que é o conceito da amizade social, que pode gerar a solidariedade, inclusive uma economia solidária, né, e que inclua mais pessoas. E, sobretudo, né, que possamos, de alguma forma, testemunhar que vale a pena viver. E como o Conrado ainda há pouco dizia, né, para que, dialogando e escutando o outro, convivendo, compartilhando a vida, consigamos, né, superar este vazio existencial que é tão presente na vida das pessoas. Bonitas suas palavras e sábias, professor. Eu acho que só essas suas 3 menções sobre a coragem, o senhor resumiu, eu acho, 2.500 anos de filosofia, né? Então, Conrado, não te pediria não apenas uma última palavra, mas também te pediria para fazer um encerramento, então, desse nosso episódio a respeito de todos esses aspectos que a gente falou, inclusive a respeito da hermenêutica, mas sobre muito mais. Eu acho que eu pegaria esse gancho assim de que a hermenêutica filosófica gadameriana ela tem uma trajetória anterior, né? Ela não chegou nenhuma filosofia ela é um cogumelo, né? Ela sempre vem de algum lugar, ela não nasce da noite para o dia, sempre surge de alguma coisa. A hermenêutica que falamos aqui, porque nós temos a hermenêutica, por exemplo, a filosofia hermenêutica, que é a mais Heidegger, e a hermenêutica filosófica, que é gadameriana. Então, nós seríamos assim, o Gadamer seria um continuador, né, do Heidegger, e não, o Heidegger, ele foi profundamente influenciado e a filosofia heideggeriana, né, influenciou muito o Gadamer, mas o Gadamer seguiu trilhando o seu próprio caminho, né? A hermenêutica, eu acho que é um modo de filosofia, ela é um grande giro que exatamente já começa com o Heidegger de superar, digamos assim, esta visão metafísica da vida, de precificação do homem, de transformar todo o mundo em a sua matematização, e que isso ocultou o ser, né? Ou seja, houve, como o Heidegger dizia, um esquecimento do ser. E a filosofia e a hermenêutica filosófica, ela tem uma outra abordagem diferente da heideggeriana, que é a dialógica.
porque o Heidegger, como o Gadamer, como o próprio Heidegger, eram grandes leitores dos antigos, de Platão, Aristóteles, de toda a antiguidade. Ambos tinham pleno domínio do grego, do latim. Isso. Eles eram profundamente conhecedores da cultura grega. Ambos têm obras em relação aos antigos. E eu diria assim que a hermenêutica, ela muda a tua visão de mundo. Ela é um modo de ser, praticamente, dentro da filosofia. Ela muda a filosofia a um verdadeiro giro hermenêutico a partir do momento que tu percebes que, digamos, eu vou fazer uma pequena referência assim, que tu percebes, como ele diz, são as 3 subtilitas, né? A primeira, você acredita que primeiro você compreende, né? Você primeiro compreende para depois explicar e depois aplicar. Uhum. Mas a filosofia, a hermenêutica filosófica, o Gadamer trouxe uma outra visão disso, que você, quando você compreende, você já está interpretando. Imediatamente, quando você entendeu aquilo, compreendeu, melhor dito, porque entender é outra coisa. Quando você compreende, você já está interpretando, você já está interpretando aquilo e você já está aplicando aquela interpretação, mas não para fora, para ti mesmo. Isto que é a subtilitas applicandi, que seria a própria interpretação. Então, isso é um grande giro de compreensão em todas as áreas do conhecimento. Não existe, ela não é uma doutrina, não é nada disso, é uma forma, é um modo de ser, de compreensão do mundo. Ela muda completamente. Então, eu diria que a hermenêutica, como é que eu vou dizer assim, o futuro, eu acho que quando você entra nessa virada, você vê um mundo diferente. Então aí, a partir daí é que pode ter outras, digamos assim, possibilidades que talvez agora nós nem tenhamos possibilidade desse horizonte futuro, né? Claro. Mas então, para encerrar, professor Leandro Cordioli, eu queria agradecer ao professor Luiz Evandro Hinrichsen, né, meu mestre, meu amigo, pelo tempo que ele então dispensou aqui e nos trouxe, né, tantos conhecimentos. Tá? Muito obrigado, Luiz, então, pela tua presença. Professor Leandro Cordioli também, né, mais uma vez, nós aqui nos nossos diálogos, então, obrigado também pelo esse encontro, mais este. E agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco, nos acompanhando. Né? Eu acho que cada tema desse nós já temos algumas outras possibilidades, outros vídeos também que já gravamos. Então, o pessoal que tiver curiosidade, que visite então o site do professor Leandro Cordioli. Ali tem todos os vídeos, né, e outros dele também particulares que ele faz com com outras áreas do conhecimento, teoria da justiça. Então era isso, eu queria agradecer a todos e encerrando. Então. Bom, pessoal, primeiro gostaria de agradecer ao professor Luiz, Obrigado, o igualmente. Dr. Conrado, agradecer a livraria A Página, situada aqui no Shopping Praia de Belas, no 3º andar, que nos cede esse espaço para a gente poder gravar os diálogos em Direito e Filosofia, e dizer que esse bate-papo foi mais do que uma aula, mais do que uma conversa, um verdadeiro passeio pela filosofia dos gregos da Idade Média e dos dias de hoje, inclusive com perspectivas futuras ou esperanças a respeito do uso da hermenêutica para o futuro e para o bem da humanidade, né? Para a união da nossa sociedade. Então, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e, com isso, eu encerro mais esse episódio dos Diálogos em Direito e Filosofia. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.